Olá, amados. Vamos meditar na palavra do dia que se encontra em Lucas 19, Zaqueu, o publicano. Lucas 19, 1 a 10. Tem muita gente que gosta de dar direções para a vida dos outros. Eu não gosto. Porque bom é a gente tomarmos direções para a nossa vida, devemos tomar do nosso Deus, não é isso? Mas a gente às vezes ouve, porque temos ouvido, então às vezes escuta algumas palavras e escuta algumas coisas que a gente fica assim, será que eu ouvi errado? O texto aqui em Zaqueu, né, vai falar sobre um homem chamado Zaqueu. Ele era publicano. Acompanhe comigo, que diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. O texto é claro em nos dizer e em afirmar que, e tendo Jesus entrado aonde? Em Jericó. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Então, o texto é claro em afirmar que esse homem era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. O texto não vai nos dizer até então, na introdução aqui do texto, podemos dizer no início do texto, que ele era um traidor, que ele era um mentiroso, que ele era isso, que ele era aquilo. Não, vai dizer que ele era um chefe dos publicanos. Tá só caindo a net. Que vai nos dizer que ele era o chefe dos publicanos e ele era um homem rico. O texto não vai nos dizer, volta a repetir, que ele não era traidor, que ele não era um adúltero, ou tanto faz traidor, ou adúltero, ou mentiroso, enfim, o texto vai dizer que ele era um publicano e era rico, somente isso. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele viu que Jesus ia passando, ficou surpreso com a notícia e quis ver o Cristo. Simplesmente isso. E a multidão não deixava, porque ele era baixo, ele era de pequena estatura. O texto é claro em nos afirmar que ele era uma pessoa baixa, de estatura baixa. E a multidão o encobria, e por isso ele não podia ver o Cristo. E por isso ele estava impossibilitado de ver o mestre. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Olha que humilde. Ele era um homem rico, mas ele agiu como uma criança, agiu como um adolescente, agiu como, vamos dizer, uma pessoa assim, tipo, precipitada ou algo do tipo, mas ele estava tão surpreso porque ia passando alguém que ele tinha visto, eu penso eu, né? O texto não nos diz, alguém conhecido, alguém que anunciava sobre as boas novas, e ele ficou perplexo com aquilo, e acredito que ele quis ver o mestre, ele quis ver quem era aquele homem, né? Que onde chegava, curava, fazia grandes milagres. Então ele correu, subiu em uma árvore, olha só que corajoso. Subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Penso eu que ele pensou assim, né? Já que eu sou pequena, a multidão não vai deixar eu vê-lo. Eu vou subir logo na figueira, que quando Jesus passar, eu assim o enxergo, né? Consigo ver perfeitamente. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olha como Jesus é linda. Não faz acepção de pessoas, né? Observador até então, né? A gente percebe que era um homem vigilante.
olhando para cima, viu e disse. Olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Talvez Jesus nem sabia o nome daquele homem. Talvez, né, aparentemente, Zaqueu achava que ele não o conhecia. Mas Jesus tinha relacionamento com o Pai. Jesus era íntimo do Pai. A importância de termos relacionamento, intimidade com o Pai Celestial. Enxergamos além, recebemos a unção para ministrar a sua palavra, para adorar o seu nome, para falar o que Ele quer que falamos e anunciemos e até possamos falar algumas experiências, né, do nosso relacionamento com o mesmo. Então ele viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, Zaqueu simplesmente estava empolgado porque sabia que Jesus passava por aquela rua, por aquela cidade, por aquela comunidade e ele quis ver o mestre. Simplesmente isso. Não sabia ele que Jesus já tinha preparado, aleluia, determinado em seu coração de entrar em sua casa. Que maravilha! Que coisa linda! E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Olha só a alegria daquele homem. E vendo todos isso, nós que lemos ou meditamos na palavra do Senhor, nós também se alegramos, porque quem ama o próximo se alegra com a alegria do outro, não é isso? A Bíblia diz: chorais com os que choram e se alegrais com os que se alegram. Você pode se alegrar comigo? Você pode se alegrar comigo quando eu estiver se alegrando? Você pode chorar comigo quando eu estiver chorando? É assim que a Bíblia nos quer como servos de Deus, como filhos escolhidos para fazer a sua vontade. E apressando desceu e recebeu com júbilo, e vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. O texto não vai dizer que ele era um mentiroso, que ele era um traidor, que ele era isso, que ele era aquilo, vai dizer que ele era pecador. Nós todos somos pecadores. Talvez cada um de nós tenhamos uma falha diferente, não é isso? Porque santo só é Jesus. Aquele que se acha santo, a Bíblia diz, aquele que não acha que é pecador, que atire a primeira pedra. Olha. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou, né? Ele ficou surpreso. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha que homem bom. Além dele ter condições, ser um homem rico, ele dava metade dos bens dele. Diz aqui o texto: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui o quadruplicado. Que homem honesto, que homem sincero. Olha isso, que coisa linda. Que homem bom, que homem generoso. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque quem é bom é filho de Deus. Quem é bom é... Porque quem é bom é filho de Deus. Porque quem é generoso é filho de Deus. Porque quem age na verdade é filho de Deus. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Até os perdidos. Jesus veio para os perdidos. Não veio para os santos. Ou para quem se acha santo. Jesus veio para os perdidos. Agora nós que... Depois que o aceitamos como único e suficiente Salvador, deixamos o quê? Temos que deixar o pecado, não é isso? Então, o texto, em momento algum, viu o texto relatando que ele era um traidor. Mas eu vi falando que ele era um pecador, que ele era um homem generoso, que ele era um homem bom e ajudava as pessoas. Foi o que eu vi. Que ele era um homem baixo, né? Simplesmente isso. Amém. Que Jesus nos ilumine
e nos dê a revelação como o Senhor deseja e nos ensine a instruir a sua palavra, a ensinar a palavra conforme a sua palavra. Conforme a revelação do Espírito Santo de Deus, que é capaz de nos capacitar e nos dar o entendimento e a revelação através do jejum, da oração e da busca pela santidade e obediência, porque sem santidade ninguém verá o Salvador. Com trapaças ninguém verá o Salvador, se assim não deixar, se assim não se converter. Sem amor ninguém verá o Salvador. Sem ajudar o próximo ninguém verá o Salvador. Ele não queria os bens só para ele dava metade. Qual é o crente, qual é o pastor que dá a metade dos seus bens hoje em dia? Fica a lição para vocês, grandes cantores, pastores e todos grandes. Fica a lição para ajudar os necessitados que precisam. A quem está doente, a quem está precisando, é para todos. Fique claro. A palavra é clara, muito bem clara. Só assim podemos ter a misericórdia do seu perdão. Só assim podemos ser, aleluia, filhos de Abraão, filhos de Deus e termos salvação. Que Ele nos santifique, nos purifique e nos permita entrar no céu quando o nosso tempo, a nossa hora chegar, ou quando o arrebatamento da igreja acontecer. Que é isso que os salvos esperam, não é isso? Que Jesus nos ajude a fazer a vontade dele. Que nós possamos deixar Ele guiar nossas mentes, Ele guiar o nosso coração, porque quando fala de coração, né, na Bíblia está se referindo à nossa mente. Porque muitas das vezes estamos afadigados com os afazeres, com as preocupações, com as enfermidades. Mas mesmo assim, não deixamos de adorá-lo. Não deixamos de meditar na sua palavra. Não se achamos o tal, o a tal. Mas agimos e andamos na humildade que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes, até a nossa mente está cansada devido às enfermidades, ou alguma enfermidade, ou alguma seta lançada, um dardo, né? Uma inveja. Você sabia que a inveja nos adoece? Nos deixa cansados, nos deixa oprimidos, né? Ou sob opressão. Porque tem lugares que são opressos de obras de feitiçaria, macumbaria. Já falei isso para vocês. Oremos e vigiemos, porque quem faz essas coisas é os adversários que têm inveja ou do nosso ministério ou da nossa vida, da nossa família, mas maior o sangue de Jesus, que o Senhor haja em favor. Que o Senhor haja em nosso favor, o que eu não posso fazer, o que alguém da minha família não pode fazer. Amém? Que o Senhor levante um publicano desse para fazer o que precisa. Que o Senhor levante um Zaqueu desse para fazer o que precisa. Amém? Porque Zaqueu com certeza era um homem sincero. Ele ajudava sem querer nada em troca. Ele fazia sem querer algo em troca. Esse é o verdadeiro servo de Deus. Ou uma pessoa que merece o céu. É isso? A paz do Senhor a todos. Boa noite com Jesus. Estamos aqui em família. Só que fui para a igreja foi minha mãe, porque quis ir. Minha irmã tá aqui, a que mora na outra cidade, né, em Tangará. E eu até falei, mãe, não vá não, pai, não vai. Para que a senhora vai? Eles não querem ir, porque a senhora não fica, mas ela quis ir. A Assembleia é um passo daqui, né, que é a congregação. É um pulo de gato. Deixar dirigir, eles não me deixam dirigir a igreja, né? Eu tinha a sede dava para o outro pastor dirigir lá. Mas é isso, é os ministérios, né? Que não aceitam mulheres no altar, mas aceitam às vezes homens piores sem visão. Homens que não oram, homens que não vê chamada de ninguém. É isso. Que Jesus dê sabedoria, porque santo é Deus, não é isso? Então ela foi, porque participa do conjunto, aí foi e a gente ficou em casa, para a glória de Deus. Amém? Estamos aqui. Então é um pulo. Eu já dei um pulo ali. É só atravessar a pista, na esquina praticamente da igreja. Fui só olhar, né? Se já estava perto de terminar. Aí escutei quando a irmã estava ministrando a palavra.
Mas enfim, andemos agradando aquele que é, aquele que faz, aquele que é santo, terrível, terrível, grande e poderoso. A paz do Senhor Jesus.